Amém? Vamos abrir a Bíblia aqui rapidamente. Em Provérbios, no seu capítulo 23. Provérbios, capítulo 23. Vamos ler aqui o versículo 3. Que vai dizer assim: não cobice. A minha Bíblia está em uma tradução, de repente a sua está em outra. Mas aí, creio que vai ser bem próximo, tá? Versículo 3: não cobice os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Veja bem, porventura, fitará os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Amém? Glória a Deus. Nos dias atuais nós vamos ver que o que mais as pessoas elas se apoiam é naquilo que elas vê. Sim ou não? Mas a fé ela anda na contramão daquilo que se vê. Sim ou não? E nos dias de hoje as pessoas elas estão se apoiando naquilo que elas estão indo de encontro com os seus olhos físicos. Mas de fato o que Deus ele preserva nas nossas vidas, principalmente quando há justiça em nossos corações, não é andar segundo o que os nossos olhos contemplam, mas ter a confiança em quem nós nos apoiamos. A Bíblia vai dizer que o justo andará pela fé. Olha só. O justo andará pelo quê? Pela fé. Há uma justiça. Há um reino. Há uma dimensão. Quando nós transitamos aqui nessa terra em oração, automaticamente nós começamos a acessar dimensões. Nós somos classificados aí com hierarquias de acessos no mundo espiritual. Eu falo isso porque eu tenho tido muita experiência, o Senhor tem me elevado em muitas coisas. Glória a Deus. Hoje as pessoas acham que não é possível você ver além, ver o presente e ver o futuro. Aleluia. As pessoas não têm essa percepção e essa fé para ver o que de fato Deus quer que você enxergue com os olhos dele, os olhos do Espírito. Eu estava até falando com a Gabriela esses dias, eu disse assim: você sabia que você tem uma imagem aqui na terra, uma imagem à destra do Pai? Aí ela ficou meio assim, eu falei: nós temos uma imagem à destra do Pai, você sabia disso? Aí eu disse para ela: quando estava lá no Monte da Transfiguração, quem apareceu para os discípulos? Moisés e Elias. E os corpos de Moisés e Elias estavam aonde? Estão buscando até hoje, né? E o que eles viram então? O corpo glorifica? Entende? Eles viram as vestes, o corpo glorificado de quem? De Jesus. Então nós temos uma imagem com o Pai. E as semelhanças são os frutos que são predestinados para justamente trazer ao homem a evidência de quem é a imagem dele estampada em nós. E nós só vamos alcançar uma plenitude, uma unidade com Deus na medida da oração. Um cristão que não ora, ele não é cristão. Ele é enganado.
Os discípulos olham para Jesus e falam assim, ó, mestre, Rabi, nos ensina a orar. Lá em Mateus 6, né? É isso? Mateus 6. Nos ensina o quê? A orar. Eles pedem. Aí Jesus olha, você quer aprender como que ora? Eu vou te ensinar. Mas veja que antes de Jesus ensinar, ele pratica. A Bíblia diz que Jesus foi levado em espírito, sendo carne, sem sequer usurpar de glória de Deus, se fazendo como homem para trazer o acesso ao homem, ao reino de Deus. Então Jesus disse, ele começa a orar o Pai Nosso. Vocês lembram? Pai Nosso que está santificado seja o teu, venha a nós o teu, venha a nós o teu, venha a nós ao teu. Então tem gente que está muito focado, fitado com seus olhos almático, que anda no automático, né? Eu falo almático, é que anda no automático. Está com os olhos fitados muito nesse plano terrestre. Você olha para uma situação, de repente você olha para o teu marido e fala, meu Deus, esse não tem jeito. Escuta, aquilo que você imagina na alma se torna, Quando nós atraímos de Deus a chamada autoridade, nós passamos agora a andar sobre os reinos, pois nós estamos agora sobre a imagem e a semelhança de quem Ele é. Lá em João 6, Jesus disse, eu sou o pão da vida, João capítulo 6, glória a Deus. Versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça, morra. Isso se aplica no seu espírito. Isso se aplica na sua alma. Aqui os judeus estavam murmurando porque Jesus estava dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. Aí eles olham e falam, peraí, filho de homens carnais, João e Maria, dizendo que é o pão vivo que desceu do céu? Está estranho, o que é isso? O que é isso? Mas olha o versículo 44, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, e eu ressuscitarei no último. Qual foi o último dia que você morreu para si? Qual foi o último dia que você escolheu morrer para você, para Ele viver em você? É esse dia que é marcado, que nos traz uma justiça, uma autoridade, que nos faz governar acima dos problemas e não nos torna escravo das nossas emoções. Quantas pessoas estão escravas de si mesmo, presas dentro das vossas almas? Pessoas que não oram, elas simplesmente erram. As pessoas que não oram, não têm santidade, não têm vínculo com o Pai. Porque Ele diz que nós devemos orar sem e não extinguir o quê? O Espírito, apagar a luz que Ele deposita dentro de nós. Quanto mais eu fluo em oração, eu rompo dimensões, eu acesso níveis de governo. Você acha que José, ele, antes de governar fisicamente, ele governou aonde? Em Deus. Aonde ele passava, ele governava, porque ele estava embaixo de uma palavra. Alguém deu uma certeza que ninguém pode tirar do coração dele aquela certeza. E a palavra, quando ela brota nos nossos corações como uma semente, sendo uma boa terra, nós jamais vamos comer do fruto proibido. Ao contrário, nós estamos provando da árvore da vida. Quem disse que nós não podemos acessar a árvore da vida? Se a palavra está reservada no teu coração, você se tornou um com ele, a vida já está em você. A vida já está entronizada dentro do seu espírito. Então Satanás hoje, ele quer tirar o seu foco do reino para que você fique agora subjugado às suas emoções.
As pessoas hoje estão perdendo não só a imagem dele, mas está perdendo a semelhança. Porque o que sustenta a imagem de Deus na minha e na tua vida, o que sustenta a imagem de Deus na minha e na tua vida é a oração. A oração nos faz conectar com Ele, nos faz ficar ligado com Ele a todo instante, a todo momento. E as pessoas nos dias atuais, elas não estão mais buscando isso, essa conexão. E Satanás agora está fazendo o quê? Pegando a autoridade que era para o homem ter de governo e de domínio e escravizando ele mesmo. Fazendo ele mesmo se perder dentro de si. Fazendo ele mesmo sofrer um labirinto, um aprisionamento dentro de si. Hoje, o mundo está investindo, o mundo, quando eu falo em Satanás, é os reinos divididos que não faz parte do reino celestial. Há um reino que Deus determinou para nós estarmos acessando juntamente com Ele, para que nós venhamos agora trazer a existência daquilo que o homem hoje não acredita. Ele não diz, seja feita a tua, assim no céu. Há uma vontade que precisa ser revelada de Deus na sua vida. Eu não posso orar por você. Eu posso fazer uma oração pela tua vida, mas eu não posso orar para que Deus ele cumpra um projeto na tua vida se você não engatilhar, não der um start nisso. Até quando você vai entrar na igreja, achar que é só um culto? Você tem que ter prazer em acessar a presença dele. É você entrar e o teu coração arder em sentir a palavra acessando você, animando, acendendo a chama, e a oração fazendo parte do seu escopo de vida. Porque tem muitas pessoas que se tornam refém de Satanás. A gente expulsa um demônio aqui, mas está criando um demônio próprio dentro de casa, volta tudo. Porque perdeu o domínio próprio, então cria um demônio próprio de estimação. A gente precisa dia após dia trazer para nós o governo do Espírito Santo de Deus. Se nós não fizermos isso, nós vamos ficar patinando, andando 40 anos diante de um deserto, não vamos ver nada e ainda perder a promessa. E tem muitas pessoas que estão perdendo. Igreja que não ora não é igreja, é cemitério. É cemitério de alma. Pessoa que não ora não tem vida com Deus. Está se auto-enganando, uma fé fingida. Paulo ele vai dizer lá em Atos, salvo engano, capítulo 6, versículo 4, o ministério se consiste na oração e na palavra, porque a oração revela a palavra. A oração te dá acesso à dimensão do Espírito e traz a revelação do que de fato traz o alimento para dentro de você. Então você não vive subjugado aos seus pensamentos. Provérbios está dizendo aquilo que o homem imagina, ele o é. Porque é um portal na mente da vida, das pessoas. A alma, ela tem um órgão chamado emoções, que é subdivisão que ela carrega. E o diabo, ela tenta seduzir pessoas pelo que ela vê, pelo que ela ouve, pelo que ela toca, pelo que ela pensa. São acessos, são portais. Por isso que muitas pessoas começam até na emoção e terminam na emoção, na morte. O caminho da emoção só leva pessoas a tropeçar. Mas Jesus está dizendo aqui que no último dia nós seremos ressuscitados. Nós podemos ter esse último dia é hoje. É levantando a mão e dizendo, Senhor, a partir de hoje eu faço uma aliança contigo, na oração, no jejum, na palavra, congregando, buscando, tomando santa ceia. Crente que não toma santa ceia, crente que não congrega, crente que não é crente, só esquenta banco, está se enganando. Aleluia. Se você não tiver compromisso com a igreja, tu não tem compromisso com Cristo e nem com Deus, porque Ele é a cabeça da igreja. A igreja é espiritual. Há uma promessa em Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito e encheria pessoas
do teu espírito. Tem pessoas que estão falando, mas eu estou velho, olha lá, os velhos terão sonhos. Mas sou jovem demais, tem que curtir a vida. Os jovens terão visão. Isso aqui é para quem quer ser cheio do Espírito. Para quem quer vivenciar coisas inefáveis que Deus ele quer apresentar. A igreja não é fardo. A igreja é necessidade. A igreja não é fardo. Vou dizer novamente, a igreja é necessidade. E a gente precisa entender, trazer para a nossa consciência e dizer para a nossa mente, ei, escuta! Eu não ando segundo o que eu vejo, mas segundo um conselho divino revelado pelo Espírito de Deus sobre a minha vida. Aí nós passamos a governar e ser governado pelo Espírito Santo de Deus. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 29. Até sobre os servos, aqui em Joel mesmo. Até sobre os servos, também sobre os servos e sobre as... Naqueles dias derramarei do meu Isso é para servo. Isso é para servo. Vou dizer novamente, é para servo. Não é para esquenta-banco, não. É para gente compromissada com o reino, com liderança. Eu tenho que falar. Você precisa ter uma liderança, você precisa tomar a Santa Ceia, você precisa ser aconselhado, sentar, tirar dúvida com o seu líder. Deus não deixa um líder na terra por deixar. Quem perde... Sabe quem que é? Malaquias 4:1. Olha o que vai dizer. Porque eis que aquele dia que vem ardendo como fornalha, todos os soberbos. Quando Satanás acessa a mente de uma pessoa, coloca soberba. A emoção já está trancafiada. Aleluia. A maledicência sufoca os seus ouvidos, te distancia da voz de quem ele é. Hoje eu estava orando. Ele me fez ouvir a minha voz ecoando como som de águas. E eu fiquei atônito, assustado. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu tenho muito mais para te mostrar. Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem coisa que eu não posso falar. Porque vão me chamar de louco. Escuta, eu vou desfrutar até o meu último suspiro daquilo que o Espírito Santo quer me levar para ter como experiência com meu Pai. Eu tenho um Pai, estou afiliado a um reino e estou aqui para governar e apresentar o reino dele. Aleluia, aleluia. Um sentimento acima daquilo que Satanás quer tornar como refém, que as suas emoções, há uma paz, um pacote completo que nos faz ter um gozo sobre essa terra. E é só o reino de Deus que nos faz vivenciar e desfrutar disso. Então olha lá, a impiedade, o que é impiedade? Quando você aponta para o seu próximo, a trave está nos seus olhos. Quando você quer julgar, fazer justiça, segundo o que você acha. Escuta, quando há revelação pelo Espírito, não se julga segundo aquilo que você pensa, mas segundo o que é revelado através da oração. Eu nunca vou julgar alguém se Deus não mandar eu julgar segundo a sua palavra. Eu não posso julgar o mundo, mas eu posso julgar a igreja, porque está embaixo da minha proteção. Aleluia. A igreja eu julgo, eu falo, corrijo e adestro. Por quê? Os vossos pastores, obedecei os vossos, porque eles zelam pelas vossas almas. Eu tenho uma responsabilidade. E aonde que eu tiver que colocar a mão e falar ou impor algo, eu vou fazer. Independente. E o mundo, pastor? O mundo, aqueles que o Espírito Santo revelar, que tiver vida no Espírito aqui, vai ser enviado para alcançar as vidas lá. Porque hoje é assim. Muitos saem para evangelizar e fica lá. E quem está no mundo vai para a igreja. Você já viu isso? É ou não é? Sabe o que é isso? Falta de capacitação espiritual. Aleluia. Sem vida de oração. Vamos voltar lá para Joel, no seu capítulo 2, versículo 30. Ele vai dizer assim, para aqueles que ele derramar a presença dele, mostrarei prodígios no céu. Você acha que é só em Atos 2? É no tempo de hoje também. Nos tempos atuais também. Mostrarei prodígios no céu. Eu não posso falar certas coisas. Como eu estou dizendo aqui. Se eu falar, vão falar, esse cara é louco.
Mas a cruz, a mensagem da cruz é loucura para muitos. Mas para aqueles que estão apoiados em Cristo, é poder. E na terra, prodígios no céu e na terra, a vontade do céu sendo revelada na terra através da sua vida. É você que atrai o céu para a terra. Jacó disse, não sei se a terra subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. Meu Deus do céu. Aleluia. Anaia, Sévia. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Tá vendo, igreja? Uns diz, tô, e outros, não. Por quê? Falta de oração. Ora mais para que seu espírito se abra e você veja, viva, testifique e faça parte do que Ele quer revelar em você. Porque antes de Deus revelar a imagem dEle e trazer os frutos da semelhança através da tua vida, Ele precisa trabalhar dentro de você primeiro. Esse reino precisa se expandir e abrir dentro de você. Tem que haver liberdade. Paulo diz que o Espírito Santo, ele só atua e trabalha na vida daqueles que dão liberdade para ele trabalhar. Para aqueles que comem do pão vivo, para aqueles que acessam a presença do grande eu sou, para aqueles que estão apoiados. Sabe por quê? Aqui em João 6, no seu versículo 44, ele está dizendo que ressuscitaria os seus no último. Olha o 45, o que ele vai dizer. E serão, e está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por. O reino é dele. Se manifesta na terra, é possível alguém te ensinar? Então o reino dele desce, a glória dele desce sobre você. E quando ele não quer ele não quer, quando você rompe níveis, vai avançando, já não desce, é você que sobe. Depende da sua entrega, do quanto você anseia, do quanto você busca viver, desfrutar da palavra. Aleluia. Sabe por quê, Gabriela? Primeiro nós somos vivificados pela palavra para depois vivificar alguém. Não tem como eu vivificar a vida de uma pessoa, alcançar alguém estando vazio. De que adianta ganhar o mundo e perder a tua própria alma? Porque a cobiça do engano, e é isso que Satanás faz. Quanto mais você caminhar num caminho errado, de engano, preso naquilo, aquilo de fato vai trazer uma consequência, uma revelação para aquele grande dia. O problema está enfrentando problema, dificuldade, luta, mas está no caminho, está fazendo tudo que o pastor fala, diz, está aplicando, está vivendo. Prepara que tem algo que Deus vai derramar sobre a tua vida. Prepara que há algo que vai ser revelado, sabe por quê? Nós estamos nos alimentando de um pão vivo. Não é de um maná que caiu lá atrás, homens comeram, murmuraram, blasfemaram. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, são ungidas e manifestam. Por quê? Por que ainda tem pessoas ungidas que manifestam? Aleluia. Por que disso? Elas estão sob o domínio das trevas, sobre o governo das trevas. E quando Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro vai dizer, que nós somos uma pedra viva, um tabernáculo vivo, santo e agradável. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Nós não precisamos de carteirinha para ser cheio do Espírito. Nós não precisamos do microfone para ser cheio do Espírito. Nós precisamos implantar o nosso joelho no chão. Nós precisamos trafegar no caminho da verdade, da justiça, com os joelhos no chão, orando a todo tempo em espírito. O sacerdócio não tem nada a ver com carteirinha. O sacerdócio não tem nada a ver com microfone. O sacerdócio está sobre o anseio daqueles que querem a presença dele. E o quanto você está disposto a receber do céu. Você está pensando ainda muito pouco aqui nas coisas da terra, nos problemas. Os problemas estão te tornando refém. Os problemas têm te laçado, têm te escravizado.
Começa a ignorar os problemas e começa a olhar para as coisas do alto agora. Começa a buscar as coisas do alto. Permita que o teu espírito não seja bloqueado, para que o próprio Deus repouse o espírito de graça sobre a tua vida e você desfrute de uma verdadeira vida e o sentido dela. Porque a vida tem um sentido, para o alto, para cima. Aleluia. Por isso há uma necessidade de nós estarmos orando a todo tempo. Para quê? Para ativar a nossa fé. A Bíblia vai dizer que a oração do justo, sem fé nós não podemos agradar. Não há fé se não ora. Não há verdade dentro de você. Se tu não tem vida de oração, tu está se enganando, você está morrendo e não sabe. Aleluia. Andava sorico mandar a lava sébia, eve a sébia. Andai. As tuas emoções podem te enganar. As tuas emoções podem enganar a sua fé. Pode fazer você refém de uma fé mentirosa. Mas uma fé genuína te faz um sentimento genuíno. Te traz um sentimento do alto. Aleluia. Traz uma visão do alto. Traz pensamentos do alto. Traz ações do alto. Aleluia. Por isso Jesus diz: sejais meus imitadores. Ninguém quer mais ser imitador de Jesus. Tudo Jesus, ele fazia, ele ensinava. Jesus sai do deserto em espírito. Ele entra em espírito e sai. Aleluia. Ele sofreu o quê? A Bíblia diz tentação, mas segundo o perfil de quem Jesus era, em não ter cobiça, era impossível ele ser tentado. Ele foi provado. Mas por que ele precisou se enquadrar dentro do texto como tentação? Porque ele estava a nível de carne. Mas ele estava sobre a revelação do Espírito. Era o Espírito celestial sendo revelado na terra. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele entra, ele sai. E ao sair, a Bíblia diz que há anjos que o servem. Ele está diante da cruz. E Pilatos e os demais estão dizendo: salva a ti mesmo, já que você é rei. Paulo sabe que é rei, sacerdote, profeta. Aleluia. Tem um sacerdócio sobre as nossas vidas. Tem um profético sobre as nossas vidas. Há um reino. Por isso nós estamos com Jesus reinando, governando. Aleluia. E Satanás tenta roubar isso, porque Jesus conquistou na cruz para mim e para você. E a visão caída vai ficar até quando? Vai ficar igual um cordeirinho se vitimizando. Para! Morra na cruz. Nasce um leão, nasce uma águia em você. É visão de água, é visão longe. Aleluia. Ruja como um leão. Para de ficar achando que evangelho é chato, é ruim, é sem tem. Evangelho é para gerar vida dentro de nós. Nós desfrutamos já, comemos desse fruto aqui na terra. O que é gerar fruto? Eu gero fruto, você se alimenta do fruto. A semente que está ficando no teu ventre. E sabe o que vai acontecer? Quando essa semente cai em terra boa, o que ela faz? Germina. Germina o dobro, viu? Então você que está recebendo essa palavra, se você receber ela genuinamente, teu espírito é ativado. Aleluia. Glória a Deus. Aí sabe o que acontece? Melhor do que as obras é andar com Ele. Melhor do que as obras é estar com Ele. Sabe, uma coisa é certeza. Deus tem filhos, tem servos, mas é de poucos amigos. Deus não anda com qualquer pessoa. Deus não está com qualquer pessoa. Tem muita gente se apoiando num conhecimento caído. Tem muita gente que fala de quem não conhece e não se relaciona. Não se vê a estampa, muito menos a semelhança dele na pessoa. Vive no automático. Pegou.
automático. Automático. É ou não é? Aí o lapela vai e corre atrás desses aí e aprisiona. Por que lapela? Fala, né? Capeta, né? Eles falam assim, capeta, cá, lapela, lá. Você está entendendo? A gente não precisa passar por certas coisas. E se tiver que passar, ele tem que passar comigo e com você. Há fogo para nos purificar. Você quer se encher de Deus, mas quando Deus ele agora quer te separar, para mudar, transformar, arrancar. Veja só, a semente caiu no teu coração. Há 2 tipos de sentimento que residem em uma terra: o joio e o trigo. No momento da colheita, da separação, porque Deus separa os seus aqui na terra. Ele vai lançar ao fogo, e o que permanece é o que contém a semente. Semente sempre gera semente. Uma semente, quando nasce em uma terra, gera vários frutos, e vários frutos têm várias sementes. Aleluia, glória a Deus. Você entende o quanto nós somos produtivos? A maior raiva de Satanás é que ele foi criado, mas nós somos gerados no ventre dele. E nós temos a imagem, a semelhança. Satanás perdeu a imagem da criatura. Não é nem a imagem dele. Não é nem a imagem. Satanás não foi gerado a imagem de Deus. Quem foi gerado a imagem de Deus? Eu e você. Aleluia. E nós podemos sustentar isso quando nós ansiamos, quando nós fazemos por onde. É necessário você fazer uma escolha. Você quer viver o tudo de Deus? Você tem que entregar o seu tudo para Ele. Deus não tem parte com pessoas que estão contaminadas com esse mundo. Deus nunca vai entregar ou manifestar um reino para aqueles que de fato não nasceram da água e do Espírito. O compromisso revela isso, o quanto você anseia quem Ele é. E quando Ele acessar você, você vai ver que seus problemas não é nada. Tu vai chutar tudo, problema, tudo. Meu Deus, quero saber mais de nada, quero só o Senhor. Aí vão dizer, é fanática. É fanático, é doido. Escuta, eles não viram o que você viu. Eles não sentiram o que você sentiu. Eles não foram tocados como você foi tocada. Eles não se olharam no espelho e viram a estatura do varão perfeito que foi gerado, o corpo glorificado sobre você. Então o entendimento do homem, além de limitado e caído, ele é restringido de acessar o reino. Sabe por quê? A luz veio para esse mundo. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas tem alguém que não rejeita. Sou eu, é você. Você não rejeita, ao contrário, você anseia. Você não tem gula na carne, mas tem gula celestial. Eu quero mais, Senhor, da tua palavra. Eita Deus, é assim ou não é? Está tendo problema na casa com o marido, com a esposa, com o filho, com alguém? Se você se posicionar segundo a vontade dele, não se preocupa. O que você não consegue fazer ou convencer nas palavras, a palavra que você carrega convence ele. A presença que você carrega convence ela. A presença que você carrega transforma os filhos. Derrabaçou, recamandava sébia. O que precisa ser mudado? Você está apoiado, a sua alegria está apoiada nas coisas exterior? Se alguém está bem, tu está bem? Se alguém está mal, tu está mal? É assim? Está errado. Está errado. O céu está aberto, querido, desde que Jesus desceu nessa terra. O céu continua aberto para os seus. Aleluia. E a gente precisa trazer à nossa memória, à nossa consciência, isso diariamente. Tiago vai dizer, o homem não é tentado, senão pela sua própria concupiscência. É a sua natureza caída.
O homem tem uma natureza caída, adâmica, porque comeu de uma semente amarga, maligna. Uma semente que trouxe o conhecimento e do bem e do mal. Quem era conhecedor do bem e do mal? Satanás. Ele saiu do bem e foi pro... Que semente está sendo gerada no teu ventre? Não é dele que flui rios de água vivas? Que semente você tem se alimentado? Da palavra que disse não coma? Ou da palavra que diz coma? Você vai ser igual a ele. Hã? E aí? Que semente tem sido germinada no seu ventre? Que semente? A palavra dele? Então nós vivenciamos uma vida em obediência. Nós vivenciamos uma vida em obediência. Escuta, deixa eu falar algo para você. Os homens olham para João Batista e dizem assim: por que você batiza? Quem é você? Precisamos dar resposta àqueles que nos enviou. Tu és o Messias, tu és o Elias, quem tu és? Eu sou a voz que clama no deserto. Anarraçou. Ainda tem voz que clama nessa terra. Ainda há pessoas que geram fruto no deserto. É no deserto que nós somos provados. Ele leva para o deserto e fala: é lá que você vai dar fruto. É lá que você vai confundir o homem. Aí eles falavam: por que você batiza? Olha, eu batizo com água, mas há alguém que batiza com fuego. Fire, é inglês, é espanhol, até francês se quiser. Aleluia. Nós precisamos desse selo, desse fogo. Esse fogo precisa estar dentro de nós. É esse fogo que sinaliza o céu. É esse fogo que abre o céu, porque onde afoga a fumaça, a oferta. Rabadavassou, emandavarracébia, ebiassou, anai. Escuta, mas nós não inalamos, né? E nem muito menos geramos fumaça fedida. É o bom perfume dele. É o bom perfume dele que é exalado, ó. Sobe. E ele consegue pegar as tuas orações, ó, facilmente. Sobe como flechas de fogo a sua oração. E desce como fogo. Igual Elias mal abriu a boca, orou em poucas palavras, mas bem colocada na dimensão do Espírito. O homem corria mais do que a carruagem de Acabe. Aleluia. O homem dizia: não chove segundo a minha palavra. Ou seja, o Espírito dele estava carregado de glória. O reino de Deus estava manifestado dentro de Elias, no Velho Testamento. Agora imagina agora, Joel capítulo 2, versículo 28 está dizendo: nos últimos tempos derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É a manifestação, é o domínio. Você está esperando um avivamento aonde? O avivamento começa em você. O avivamento começa em você. Quando você é avivado, você se torna um avivalista. Almas, vidas são alcançadas e transformadas através da vida que foi gerada dentro de você. Os tempos que estão vindo são tempos de dor e de parto. E só vai permanecer de pé aqueles que oram. Aqueles que estão na torre de vigilância, vigiando na sentinela do seu espírito. Vigiando a sentinela do seu espírito, sem extinguir o seu espírito, o Espírito Santo sobre o seu espírito. Sustentando um amor, a chama dentro de você. Mas as distrações desse mundo, as investidas é grande. E tem pessoas que estão presas dentro de si. Dentro de egos, de achismos, de enganos. A gente precisa da revelação do que é verdadeiro para nos sustentar para uma eternidade e não só por uma fração de momentos, segundos. Para Deus 1000 anos é como um dia. Então, para aqueles que acessam a presença do Senhor, eles não estão vivenciando simplesmente um dia após o outro, não. Já está vivenciando uma eternidade com Ele. Só salta daqui para onde? Para a glória. Sabe por quê?
Quem vive a nível de justiça, baseado na oração, sustenta um juízo. E qual é a sentença sobre a tua vida? Quando temos o Espírito testificado com ele, nós temos a resposta. Se o justo vive pela fé, a oração sustenta uma justiça, um reino sobre a minha vida. E quando eu deixo de orar, é sinal de que há fraqueza na minha vida. É sinal de que há portas abertas na alma do ser humano e está reclinando para a dimensão da carne. Aí é que é o perigo. É aí que você morde do fruto proibido. É daí que você come da semente que não se deve comer. Quando você começa a dar a voz para a tua alma, para as tuas emoções. Será? Se eu comer, vou ser igual a ele? Uau! Cai fácil. Por quê, pastor? Veja só. Quem recebeu a palavra de não coma do fruto? Adão. E a serpente foi aonde? Ela recebeu a palavra? Por que não foi direto em Adão? Ele ia ver a revelação da verdade. Mas a serpente é sutil. Ela fez o quê? Já que eu não posso ir direto com ele porque a palavra ele está sustentando, eu vou por aqui. Eu vou pelo emocional a quem ele ama, ossos dos ossos dele. É da onde você menos espera que Satanás ele oferece pratos, frutos. Ele vem por onde você menos imagina, mas ele nunca vai direto em quem carrega uma palavra. Ele vai tentar pegar atalhos, meios para chegar no mesmo ponto. Ó, lá no objetivo dele, finish, lá no fim. Os inglês aí, glória a Deus. Vou chegar lá, hein? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Pastor, estou passando uma luta. Pastor, estou fazendo tudo certo. Glorifique, para de murmurar e chorar, rapaz. Toma um dipirona aí, lava essa cara. Aleluia. Vai para cima, para. Esse problema não é seu. Ao contrário, esse problema está sendo gerenciado pelas batalhas espirituais que estão produzindo em você um nível de progressão de fé, porque há um nível de justiça por você. Ele diz, em mim vocês são mais do que? Sendo justo, sendo como ele é, andando como ele é. Então quem nos garante? Ele. Por quê? Andamos com ele. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3 vai dizer que o mundo foi fundamentado, gerado e criado baseado na palavra. Quando eu oro, eu sustento a palavra. Quando eu não oro, eu tiro todo o tempero, toda a essência da palavra. Se torna literatura. Já não creio mais em nada. Mas quando eu ando no Espírito, meu Deus, paralítico vai andar, cego vai enxergar, mudo vai falar, pessoas vão ser libertas. Vou ver o céu aberto. Estevão viu, por que eu não posso ver? Comedor de arroz e feijão? É ou não é? Tu tem uma fé de Abraão, eu tenho uma fé de Paulo. Cada um com a sua fé, né? É ou não é? Sim ou não? Então, para de ficar dando ouvido para pessoas mortas, que não vivem nada, não vê nada. Fica só lá, ó, engomadinho. E mentindo, matando um cemitério. Cemitério, é um cemitério. A gente precisa de porta do céu aberta na terra. Para as pessoas serem avivadas, sentirem a palavra, cruzando o coração, dividindo a alma, a emoção e vivificando o espírito. Pessoas que não oram já estão caídas faz tempo. Estão presas no entretenimento, no celular, na novela, no filme, na pipoca, nas pessoas. Não tem prazer em Deus porque não nasceu de Deus. Quem nasce de Deus tem prazer em estar com Deus. Deus está na igreja, entre os irmãos, tem prazer de estar no meio. E Ele se manifesta no meio da congregação. Anaia Sérbia, Rebaiashi.
Ele é o cabeça, ele que governa. Assembleias do Santo ainda governa. A Assembleia dos Santos ainda está sob o domínio do reino celestial de Deus aqui nessa terra. Precisamos disso, igreja. Precisamos acordar. Precisamos entender que foi Ele que nos fez essa promessa. Foi Ele que diz que nós iríamos comer do pão vivo, aleluia, glória a Deus. Olha o que João capítulo 6, versículo 51 vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer... tu está comendo de que maná? Qual é a mesa que tu está se assentando? O que é? Onde você está? Você está aqui ou está lá? Eu estou lá, irmãos. Eu estou lá. É só os pés peregrinando aqui por enquanto. Até alguém fazer um favor e ele me levar. Aleluia. É só questão de tempo. Glória a Deus. A gente precisa disso, dessa conexão. E as pessoas estão perdendo isso. Sabe? Eu conheci um rapaz esses dias. E conheci ele assim. Sentei do lado dele. E naquele momento ele me fez uma pergunta de algo, eu respondi para ele, e eu estava com um caderno na mão, eu peguei o caderno, arranquei uma folha, falei: você quer uma folha e uma caneta? Aí ele falou assim: eu quero. Mas aí Deus me deu outra estratégia, eu falei: não, faz assim, assim, assim. Aí ele: verdade, né? Legal. Aí daqui a pouco ele falou assim: vamos comer algo? Aí eu olhei e falei: Senhor, tem propósito envolvido. Aí eu falei: vamos, Barão, vamos lá. Aí nós estamos lá igual os 2 discípulos a caminho de Emaús, falando o quê? Jesus, a palavra ardendo no coração. Ele olhou e falou assim: meu Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui. Aí eu olhei e falei assim: meu Deus, se você soubesse que o céu está aberto, meu filho, meu Deus, tu não ia querer nem ir embora. Tu ia querer ficar aqui comigo, acampar aqui no meio da rua, aleluia. Irmão, quem ama Jesus é assim. Onde a palavra está, irmão, o tempo trava. Parece que a hora faz assim, ó. Meu Deus, o prazer, você tem prazer nisso. Aí beleza, estamos comendo ali e tal. Aí começa, vem, beleza. Aí ontem, foi antes de ontem, o Senhor me deu uma visão com ele. Aí eu peguei e falei: pastor, ele é um pastor. Ele falou assim: meu Deus, irmão, olha que conexão forte, nossa. Não sabia que você era pastor. Eu falei: pois é, o Espírito testifica, né, varão? Ele é verdade. Há uma conexão boa entre a gente. Eu falei: com certeza. Aí ontem o senhor me trouxe uma visão, uma revelação, me deu um acesso. Olha só. E eu liguei para ele. Mandei um áudio. O áudio está aqui. Falei assim: varão, tu quer ser pai, né? De uma menina, né? Eu vejo a tua mulher com o ventre sendo aberto. Não te conheço, não sei se tu tem filho ou não, mas assim diz o Senhor: o ventre dela está sendo aberto e tu será pai de uma menina. Eu acho que uma meia hora ele: meu Deus, varão. Eu tenho que colocar o áudio aqui para vocês ouvir? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Então eu vou colocar aqui o áudio rapidamente. Aleluia. Aí ele falou assim, meu Deus, pastor, estava orando aqui agora, já levantei com o joelho do chão, ouvindo uma mensagem dessa. Eu tô como, pastor? Olha só o que ele falou. Glória, meu irmão. A minha oração aqui, das 18 às 19, normalmente eu fico em oração com a minha esposa. E terminar a oração, que já ouvi um áudio desse de intercessão, é poderoso demais. Aleluia. Presentão que Deus nos deu, essa conexão pastoral. Né? E ele falou assim, olha só. E ele falou assim, faz 10 anos que ele está tentando. Ravaço. Quem viu a jovem, a Milene com buchão de 7 meses aqui? A palavra, a semente saiu daqui, não saiu? Sim ou não? Quantos anos não consegui engravidar? A filha da Cíntia aqui também, foi ou não foi? Eu vejo você com a menina nos braços. Meu Deus, não deu nem um mês, né, minha filha? Nem um mês, né? Foi ou não foi? Menos de um mês? Meu Deus, olha aí. A tua irmã, foi ou não foi? Tu vai ser mãe de uma menina. Ela falou assim, eu não, Deus me livre. Eu falei: corrija teus lábios agora, para, vai. Tu quer ter problema? Quer que ela nasça perfeita? Quero. Então corrija, pede perdão para Deus. Ela:
Ah, Senhor, me perdoa. Mês seguinte já descobriu que estava grávida da menina. Nasceu a coisa mais linda. A Sara, produtiva, fértil, porque a palavra foi revelada sobre ela. Ela nasceu embaixo da palavra, filha. Sara. Sobre revelação. Glória a Deus. Então, nós temos que nos apoiar na palavra. Volta aí, Atos 6:4. O ministério da palavra só é sustentado quando tem vida de oração. Se não ora, é morto, caído, igual Satanás. Conhece, mas não vive. É ou não é? Eu tenho que falar. Sabe por quê? Vocês precisam ser ensinados, doutrinados. Os que me assistem precisam disso. De ter comunhão com a oração, porque a oração, ela é a conexão entre o homem e Deus. Nós temos a fé que é depositada sobre o nosso espírito, mas o que move os céus e a terra é a oração. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho e disser a este monte, passe daqui para lá, orando e não duvide, certamente, orando e não duvidando. O que sustenta a fé é a oração. Não há fé genuína se não tiver oração. Não há. Não existe. Jesus é exemplo. Ele subia monte para orar. Antes de ministrar, orava. Terminou de ministrar, fugia para a oração. O que mantinha a fé dele, onde o discípulo fala, nos ensina a orar, porque nós precisamos de fé. Quer fé? Ora, filho. Começa. Seja feita a tua vontade assim no céu como na... Há uma vontade revelada. Jesus nos ensina. Para de ser hipócrita. Para de se enganar. Para de ficar circulando igual um ratinho preso dentro de uma jaula. Nós temos que trazer o Espírito Santo para o nosso espírito. Nós temos que rugir como um leão. Fica igual um cordeirinho aí. Satanás está engolindo. Leão, irmão. Nós somos filho de quem? Do rei. Rei do quê? Você é filho do leão? Você é o quê? Ele é rei? Leão da tribo de quem? E você? De que tribo você é? Eu sou tribo de todas de Jesus, rapaz. Seja de Judá, seja lá, seja cá. A tribo dele está governando a minha vida. E tem que governar na sua vida também. Você está entendendo? Então você tem que parar de ficar dando crédito para Satanás, alimentando ele com a ração chamada murmuração. Para de dar alimento para ele. Quanto mais tu murmura, mais tu fica do lado dele, tu cria ele, gera ele, tu passa a mãozinha nele. Quanto mais tu murmura, tu cria ele na tua vida. Mas quando você passa a não murmurar, a não blasfemar, a não gastar palavra com Satanás, investir palavra no reino, meu Deus, a revelação desce. E desce sobre os filhos, tá? Criatura não tem imagem. Criatura não tem nem a imagem nem a semelhança. Não passa meramente da formosura de quem Satanás é. Satanás é uma criatura, mas não tem a imagem de Deus. Ele perdeu isso. A Bíblia diz que o corpo dele era cheio de pérolas, rubi, de glória. E ele agora perde o quê? Toda formosura. A luz cai dele. E ele se torna o espírito caído em trevas. Mas a luz veio a este mundo. E aquele que está na luz não andarão em trevas. O teu espírito tá guiado pelo quê? Querido. O culto de oração é o culto que tinha que ser mais cheio de gente. Por que as pessoas, elas querem vir terça e sábado? Por quê? Quer cobrar imposto de Jesus. Quer cobrar imposto de Jesus, os cobradores de imposto. Eu quero, pai, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Os cobradores de imposto é esses aí, que senta aí para pedir aquilo que é da terra. Aqui só tem o que é do céu, irmão. Aqui só tem o que é do céu. Aleluia. E se o espírito não for o mesmo, a intenção não for a mesma,
O propósito não foi o mesmo não sustenta porque o vento bate e assopra quem não tem raiz de oração. Casa caiu. Por que caiu? Não ora, não tem fundamento, não tem alicerce em Cristo Jesus. Tem que ter alicerce. E não adianta ficar choramingando, dando pérolas para porcos, não. Nós não temos tempo para isso, não. As palavras que nós carregamos é para sustentar o reino sobre as nossas vidas. O governo de Deus sobre as nossas vidas. Para ajudar aqueles que de fato querem caminhar no mesmo caminho, no mesmo propósito conosco. Aleluia. Nós não temos tempo para perder, porque a Bíblia diz que Satanás não perde tempo, lá em Apocalipse. Ele não perde tempo. E por que o crente hoje fica perdendo tempo? Tropeçando em... Sabe, tu não tropeça em árvore grande, tu tropeça em pedrinha pequena. É as coisas pequenas que se tropeçam em galhos pequenos. Sabia disso? Nunca tropeça em coisa grande, é coisa pequenininha. Não é? Concorda comigo? Sim ou não, igreja? Então, você pode ver, às vezes vem algum objetivo, algum obstáculo sobre a tua frente, quando é grande, você já se depara, sim ou não? Mas do nada você está andando, já cai na pose, é ou não é? Sim ou não? Pois é, por isso nós temos que andar na torre de vigia. Ó, os olhos do Espírito abertos, ó. A luz está onde? Já viu vigia sem luz? Vigia carrega o quê? Luz, ó. Para o quê? Para o quê? Dissipar o quê? As trevas. Nós temos que andar nesse modelo, nesse perfil. Nesse perfil. Aleluia. Amém? Tem gente aqui que está comigo? Não é católico não, né? Amém. Deu glória é pentecostal. Porque você vê uns que ficam... Tem que dar um café bem, mas sem açúcar. Vamos preparar uma garrafa desse tamanho aqui. Quente, para bater na língua, queimar igual a palavra. É ou não é? Sim ou não, irmão? Aí desce pro coração, já queima tudo, vai ficar assim, ó. Já vai ficar assim, ó. Já vai ficar assim, ó. Aí você fala, o que foi, irmão? Tá quente. É a palavra, irmão. Desceu pro coração. Sim ou não, irmãos? Tá comigo ou não tá? Glória a Deus. Então nós vamos fazer isso. A nossa missão é trazer o reino de Deus para a terra. E os que não querem o reino de Deus, fica aí. O mar está engolindo quem não quer. Isso não é problema nosso, não. Não tem tempo para perder, não. Nós vamos... Olha só, quem vive avivado, aviva quem de fato quer ser avivado. Quer uma fé genuína? Quer ou não quer? Quer ser governado pela emoção, uma fé fingida? Ou quer uma fé genuína para trazer um sentimento do alto genuíno sobre você? Então pronto, fechamos a conta. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Atraia o mesmo sentimento de Cristo sobre vós. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé que nós vamos orar. Aí você pode encerrar.